Bem, no primeiro vídeo eu ensinei a pintar esse chãozinho cintilante, tá? Hoje eu vou aqui dar continuidade a esse desenho. Eu vou iniciar aqui pelo cachorrinho, tá? Por quê? Porque ele se encontra debaixo da mãozinha. Eu pensei em fazer o menininho, né? Porque ele se encontra atrás do gatinho, mas eu vou fazer logo ele para depois o vídeo passar para ele, tá bom? Que cor que eu vou utilizar aqui? Uma das cores será o cinza claro. Se você não ter o cinza claro, você pode estar aí fazendo aí pegar o seu cinza que você tem, né? Pode ser o cinza lunar, pode ser esse cinza aqui também. E estar adicionando o branco, desde que a quantidade de branco seja maior. Eu vou aqui, essa minha tinta aqui, eu adicionei branco metálico, tá? E deu uma diluída um pouco com água, porque o branco metálico ele é um pouco denso. Eu vou até adicionar um pouquinho mais de água aqui, eu pego aqui, ó, e faço a misturinha aqui. Eu havia feito a misturinha no pratinho, mas eu vou vir aqui direto na tampinha para agilizar o meu tempo. Eu vou preencher, né, essa parte do corpinho. Esse pincel que eu estou utilizando é o pincel da Condor Luxado número 6, tá? Porque esse desenho, ele é pequeno. Mas se você tem habilidade em trabalhar com pincel um pouco maior, você pode vir trabalhando. Olha, eu venho preenchendo aqui, né? Aqui tem uma patinha. Aí agora eu venho fazendo o quê? Eu venho com um pouco de branco e venho fazendo aqui as partes mais claras, que é denominado como luz. Eu venho aqui, ó, fazendo como se fosse o contorno, tá vendo? Gente, olha, é assim que eu pinto, tá? Eu não sei se é a forma correta, mas é assim que eu pinto, ó. Joguei um pouco de branco aqui na parte do rabinho. Aqui eu tenho essa patinha, né, que está por detrás. Eu vou vir aqui e vou fazer ela primeiro. Por quê? Porque me facilita entender, né, o desenho, olha. Venho aqui, agora eu venho aqui, ó, e pinto a parte, né, da patinha da frente. E venho aqui com um pouquinho de branco, apenas um cantinho, né, porque esse desenho é bem pequeno. E venho fazendo aqui. Essa não é a etapa final, tá? Depois eu vou vir aqui fazendo aí as outras partes. Vou fazer aqui a parte do rostinho do cachorro, tá? Com essa mesma cor, cinza claro. Esse cachorrinho, ele vai ter 2 tons de cores. Na orelhinha ele vai receber outra cor. Ó, eu vou vir aqui, ó, com um pouquinho de branco aqui, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha cor cinza. Caso você não tenha, você pode fazer mistura de preto com branco, tá? E eu vou vir aqui, ó, dando profundidade apenas com o cantinho do pincel, é coisa mínima, né? Lembrando que o desenho é bem pequenininho, então, se eu colocar muita tinta, eu vou tampar essa cor primeira, né? Que eu coloquei aqui, né? Que é o primeiro tom aqui que eu adicionei. Então, é só para ir reforçando aqui aqui, ó, perto dos olhos, eu faço um contorno ao redor, tá? Aqui perto da foncinha e aqui na boquinha. E vou vir aqui, ó, próximo à mão do bebezinho, e vou vir aqui, ó, com maior cuidado, tá? É melhor você fazer algo assim, com cautela, e no final ficar bem feitinho, do que você fazer com pressa e depois você ter que consertar e algumas vezes nem ter como consertar.
eu vou escurecer aqui próximo à orelha, tá? Dele. Se você ver que a orelha não tá muito legal, tá feia, que tem desenho, que o bichinho não tá bem elaborado, então eles não ficam bem bonitinhos, né? Muitas vezes você sabe pintar, mas o desenho não é bem feito, aí fica difícil ficar um desenho bonito, tá? Eu coloquei aqui, ó, mas eu venho ajeitando, ó. Tá? Essas partes que você, né, precisa aí, ó, reforçar a luz, ó. Você jogou luz, aí você vem reforçando novamente com luz, ó. A pintura, ela é assim. Ó, não precisa ficar muito lambendo, não. Eu vou vir com essa cor caqui, tá? Eu vou fazer a orelha aqui do cachorrinho agora. Acho que eu vou escurecer um pouco mais, diminuir um pouco essa orelha, tá achando muito grande. O sépia. E o preto. Eu vou passar aqui, ó, o caqui aqui ao meio. Já venho aqui com o sépia. E eu vou mesclar, tá? Aqui, nesse caso, a cor caqui, ela tá fazendo a parte da luz, ó. Essa parte mais clara, tá bom? E agora, em seguida, eu já venho aqui, ó, e já venho escurecendo aqui a orelhinha. E já posso vir aqui, ó, fazendo tipo uns puxadinhos assim. Imitando como se fosse os pelos, tá? Depois eu vou definir com o pincel filete, tá bom? Eu posso vir com essa sujeirinha, já limpei meu pincel, tá? Com meu pincel limpo, né? E mesmo que esteja limpo, mas a cor preto, ela pregna, né? A cerda. Então, com essa sujeira aqui, ó, eu venho... Ó, pode ver que mesmo que esteja limpo, mas o preto, ele, né? Ele entra muito bem na cerda. Tanto que quando você vai mudar de cor e antes você havia utilizado cores escuras, principalmente o preto, você tem que lavar super bem seu pincel e secar super bem, para que não possa interferir na cor, a não ser que é o efeito que você deseja, né? Porque tem algumas vezes que a gente quer que aquela cor que havia antes, né, faça parte né, da outra etapa. Eu vou lavar meu pincel aqui e vou esfumar. E eu venho puxando assim pra fora, ó. Vai ficar tipo um esfumado, ó. Ficou tipo um esfumaçado, né? Ó, fica bem legal. Depois eu vou vir com o pincel filete aí, dando aí um pouco mais de definição. Aqui eu vou vir com um pouquinho de preto. E vou definir um pouco mais aqui essas partes que são as divisórias, né? Fazem as divisórias aí, as curvinhas. Escureço aqui ao redor. Limpa bem seu pincel. Lava se for preciso. E venho misturando aqui. Bem, o nosso cachorro, a base está pronta, tá? Ó, enquanto está úmido, eu vou dar uma melhoradinha aqui, que não ficou bem legal. Eu vou vir agora, pessoal, fazendo a parte dos olhos do cachorro. Eu vou pegar a cor branca e o cabo do pincel filete e vou fazer um círculo aqui no centro. Eu coloco a tinta e abro assim. Por que que eu faço isso?
para que a tinta possa entrar na trama do tecido, tá? Cuidado para o olho do seu cachorro não ficar maior, tá? Se ficar, você pega a sua unha e faça assim, tá bom? Ó, essa marca da minha unha aqui, ela sai, tá? Não tem importância. Agora, eu vou vir aqui fazendo o quê? Eu vou pegar essa cor preta e pincel filete e vou fazer essa parte aqui do olho, tá? Esse pincel não está muito bom. Aí, quando você está trabalhando com pincel bom, você tem que ter cautela. E quando você está trabalhando com pincel ruim, quanto o meu, tem que ter mais cautela ainda, porque essa pontinha ela não tá bem retinha, tá torta. Costuma, ao invés dela passar a tinta e deixar, ela tira. É incrível como que isso acontece. Bem, a parte aqui ficou pequena, então eu vou aumentar ela, tá? Vou pegar esse pincel filete e vou passar a sujeirinha aqui, ó. Agora sim, eu venho com essa parte aqui fazendo as ruguinhas, ó. Eu venho aqui com preto, venho aqui, ó. E vou preencher esse narizinho, tá? A pontinha ficou do lado contrário, então a gente vira aqui, ó. É porque essa pontinha ela tem que vir aqui para ela descer aqui, ó. Aí você vai olhando. Se você verificar que o narizinho não está legal, você vai ajeitando e assim. Ó, aqui tem a boquinha, né? Ela tá meio abertinha. Aqui, ó. Ó, coisinha, tá vendo? Bem mínimo, ó. Ele tá feliz. Venha com o pincel, pinga aqui um pouquinho, tá? Pouquíssima coisa. Ó. Que eu venho trabalhando, ó, com os pelos mais compridos, daqui pra fora. Para que os pelos, né, termine fininho, olha. Eu já havia ensinado a pintar um cachorrinho aqui, porém era em outra cor, né? Esse aqui é um cachorrinho cinza, né? Meio acinzentado, com a orelhinha meio, né, marronzinha, sei lá, meio preto. Você vai fazer uns pelinhos de dentro pra fora. Se caso você quiser, você só contorna assim, ó. Tá? Agora aqui, ó, eu venho aqui, ó, os pelos. Ó, daqui para fora.
Agora eu venho com branco, olha, e vou fazer o ponto de luz, tá? Posso vir com ponto de luz aqui no narizinho, limpo meu pincel e dou uma leve espalhadinha, ó. Tá? Aí dou uma reforçadinha aqui. Bem, o cachorrinho vai ficar dessa forma, tá bom? Pode ser que não tenha ficado assim bem legal, da forma que talvez eu queria, né? Parece que não ficou bem legalzinho, não. Bem, eu aqui, eu pensei que tinha gravado, mas não gravei. Eu fiz os pelinhos aqui, né? Com o pincel filete, né? Da orelha. Aí depois eu vim com esse pincel aqui, meio seco, né? Qualquer pincel que você tem aí. E eu vim tirando aqui assim, ó. A divisória, né? Bem aqui assim, ó, próximo o olho, nessa parte aqui, ó, eu fiz uma profundidade, pode observar. Bem aqui, ó. Eu fiz uma profundidade aqui ao redor, antes, né, primeiro, né? Depois que o olhinho tava feito, eu vim com uma profundidade um pouco maior aqui, ó. Ao invés de ser para cá, eu fiz para cá. Por quê? Porque o cachorro tem essa parte aqui profunda, né? E ele tem essa parte do bico dele aqui. Então, eu fiz essa parte aqui, ó, mais escura, que é para parecer que é um pouco mais profundo nessa parte, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer 3 pelinhos, só isso. Não sei se vocês viram, porque é bem fininho. Ó, eu venho aqui com o pincel, ó, e faço 1, 2, 3. Porque eu já havia feito os pontinhos aqui, ó. E o cachorrinho, né, fica pronto. Agora, nós vamos partir para o menininho. Bem, pessoal, eu pensei que eu havia gravado, mas o que que eu fiz diferente aqui? Eu pintei aqui, no caso, as mãozinhas, né, o pescoço e os pés. O que que eu utilizei aqui? Primeiro, eu vim com o amarelo pêssego, que eu tenho aqui já com branco, ele fica nesse tom, não sei se dá pra vocês verem aí. Jatobá, né, para essa parte da profundidade, branco para a luz, tá? Sendo que eu primeiro passo, né, o amarelo pêssego, você pode estar usando também o salmão bebê. Aí, antes de eu colocar a parte para dar profundidade, que no caso é o jatobá, primeiro eu passo a parte branca, né? Você pode estar utilizando palha, mas como eu não estou com palha aqui perto, eu preferi utilizar o branco que já estava aqui. A única coisa é que o branco você coloca, você tem que mesclar muito mais, né? Para que a cor de baixo, né, que é a base, que é o amarelo pêssego, possa misturar com o branco e não vai ficar aquela pintura esbranquiçada. Então, assim, eu vim com branco, né, fazendo a claridade. Depois eu vim aqui com o jatobá dando profundidade. E o mesmo jatobá, eu fiz o contorno aí dos dedinhos, né, delimitando aí com o pincel filete, tá bom? E eu vou dar continuidade aqui, porque eu não terminei ainda, os pés ainda não fiz ainda, né, o contorno. Eu vou vir aqui, ó, o mesmo processo que eu fiz, né, nos outros lugares, eu vou vir fazendo aqui. Eu vou jogar aqui essa cor, que é o amarelo pêssego, com branco, tá? Já deixei ele já pronto para que eu não precise aí ficar, né, na hora fazendo misturinha. Eu vou passar aqui em toda essa pele. Aqui nessa parte da área dos olhos, eu vou passar só a sujeirinha. Eu até reforcei aqui com lápis. Eu reforço essas áreas com lápis de normal de escrever mesmo, escolar. E eu vou aqui, ó, aqui nessa parte aqui, nas áreas dos olhos, eu vou fazer só a sujeirinha ali para não tampar ali o meu desenho, tá? Porque como eu mencionei, ninguém sabe de tudo, né? E eu prefiro fazer assim porque para mim fica mais fácil. Então, essa parte da área dos olhos, né? E a parte nariz, boca, você sempre reforça para que não reforce com caneta, porque não sei se ela for aquela caneta fantasminha. Para que quando você vier com a cor, tem cor que não tampa, mas tem cor que tampa, né?
E você não fica perdido ou perdida aí. Eu vou vir aqui, ó, com um pouco de branco aqui na ponta do pincel e vou vir fazendo isso aqui, ó. Vou vir fazendo, né, a luz, né, nesses pontos de claridade aqui, tá? Essa é a forma que eu acho melhor para pintar, eu que pinto. Mesmo que já tenha, né, aí, ó, o branco no amarelo pêssego, eu ainda coloco um pouco mais. Você pode vir com a cor palha, como eu já mencionei. Ó. Aqui eu já venho com o jatobá e faço aqui dentro da cavidadinha da orelha do nenenzinho. Aqui próximo também. Você pode vir trabalhando também aí com o pêssego, tá? Fazendo essa segunda sombra. Mas eu tô com pressa, a cliente está, né, próximo para ganhar neném e eu tenho que entregar essa encomenda. Então, não vou colocar aqui muitas cores, porque senão eu vou acabar aqui enrolando. Eu vou jogar aqui um pouquinho nessa parte da sombra dos olhos, né? Aqui, ó, eu já faço aqui o sentido, contorno aqui essa parte, ó. Aqui eu escureço aqui, tá, pessoal? Ó, nessa parte dessa dobrinha aqui eu escureço. Porque essa parte aqui, ó, por que que tem que escurecer? Agora, por quê? Pra que haja profundidade nesse local. Ó, eu jogo um pouquinho de branco, que eu não quero que também fique muito marcada essa sombra. Você pode vir passando assim, ó, primeiro aqui, e depois você sobe aqui, ó, que é a pálpebra, né? Do menininho. Aqui eu vou dar um pouco de luz aqui nessa parte para dar volume, tá? Super fácil. Aqui eu venho puxando assim, gente, ó. Puxando assim, tipo varrendo, ó, porque o desenho ficou, né, na trama. Você sabe muito bem que, dependendo da fralda, como essa daqui, é uma fralda que essa trama ela abre com muita facilidade. Tem fraldas aí que é as chamadas fraldas prêmios, né, que é as quadriculadas, elas não têm esse problema, elas são fraldas, né, porque essa trama aqui, ela é super fechada, não abre, tá? Mas essa não é o caso dessa daqui. Feito isso aqui, né? Vem aqui, vou dar uma luz aqui para fazer a questão da pálpebra aqui, tá? E assim, você vai olhando, vai vendo onde faltou, onde não faltou. Agora eu vou vir com a parte do cabelo. Esse pincel aqui é o pincel desse cabo vermelho, porque ele é macio, ó. Para fazer essa área aqui, eu tenho que utilizar um pincel macio, né? Então, eu vou vir aqui com essa cor aqui, ó. Mostarda, mas você pode usar tanto melão quanto ocre ouro. Eu não tenho essas outras duas cores, né? Até porque elas são muito idênticas, né? E eu vou utilizar essa cor, tá? E vou preencher todo esse cabelinho aqui, ó. Ó, como é que eu preencho? Eu vou fazendo assim, ó. Eu não posso fazer assim, ó. Ó, se eu fizer assim, eu vou estragar aqui a trama, né? Vai ficar toda aberta. Essa fralda não tem a trama muito boa, então eu tenho que trabalhar com cautela nessa parte, tá? Essa tinta não está muito molinha, eu vou dar uma amolecida nela aqui, ó, pessoal, ó. Na própria tampinha mesmo, porque aí fica mais fácil, né? Porque se a trama já não é muito boa, né? E a tinta dura, e para que possa penetrar, eu vou ter que ficar esfregando muito, e não pode. Então, eu vou dar uma descidinha que ela tá, agora acho que ficou melhor. Ó, como é que ficou bem melhor. Não vou estragar, né? Dá pra pintar na trama. Eu já pintei muitos anos na trama. Antes, quando as fraldas não tinham local de pintar, eu pintava somente assim na trama. Então, a gente sempre trabalha, né, com pincel mais macio. Tem pincéis desse aqui, ó, do cabo amarelo, tipo esse aqui, ó,
que tá mais novo, ó, e aí com os pelos compridos, tá, pessoal? Se você cortar aqui, é pouquíssima coisa. Dá uma lixadinha, aí ele dá para trabalhar. Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Esse pincel que tá, eu coloco ele de molho na água, tá, ó. Eu não corto muito o pincel, não deixo ele muito curto, porque rapidinho acaba, né? Vocês sabem disso, e aqueles que não sabem tá sabendo agora. Deixo na água antes de pintar, tá? Deixa ele para fazer isso. Quando você verificar que a cera do pincel ele é muito mole e ele não é muito bom para misturar, você deixa para fazer isso. Então, ó, eu posso utilizar ele, ó, tá vendo? Da mesma forma, ó. Eu não vou trabalhar com pincel assim em pé, eu tenho que trabalhar com ele meio deitadinho, ó. Você pode trabalhar assim, ó, fazendo assim, batidinhas, porque vai preencher, ó, bem, ó, tá vendo? Tem essa parte aqui, ó, essa parte aqui já não tem trama, é né, uma tira aqui que é mais fechadinho, então aqui você pode esfregar. Mas é isso, ó. Você vai preencher assim. Essa parte aqui, que é onde termina aqui os fios, né, onde vem fazendo o cabelinho dele aqui, essas pontas, aí você vai trabalhando assim, ó, bem devagarinho, gente. Eu vou colocar um pouquinho de branco aqui no meio, olha, só uma sujeirinha, com esse movimento, ó. Assim, aqui é reto, e aqui é assim. Aí, eu faço só para misturar, só para dar uma luz aqui, só nesse centro, olha. Não vai fazer, assim, uma grande diferença, mas no final ele faz, tá? Na hora que não faz, não. Se você não quiser fazer, você não precisa fazer. Tem que misturar bem, porque eu não quero que fique branco, né? Quero que esse branco apareça. Ó. Aqui sempre eu vou jogar daqui para fora, ó. Que eu quero que ele termine, né, as pontinhas fininhas. Ó, você pode verificar que, né, depois que eu terminei aqui, mesmo que eu tive maior cuidado e cautela aqui na hora de pintar, a trama, ela ficou meio bagunçadinha. O que que eu faço? Eu venho aqui, pessoal, ó, e puxo, ó. Eu vou puxar aqui, ó, não sei se dá pra você ver, ó. Aqui é minha tábua. Eu vou puxar assim, ó, pessoal, ó. Aí a trama volta pro lugar, ó, fica retinho. Se ficar essa trama lateral, que ela é assim, ficar, né, assim, aí você puxa aqui, ó. De um lado, você apoia aqui e apoia aqui e você faz assim, ó, puxa, ó. Aí você ajeita, tá, ó. E ela vai voltar pro lugar. Dá uma amassadinha aqui, porque costuma separar, porque são dois tecidos duplos, né? Aí elas, quando a gente faz isso, elas costumam separar. Então, você vem novamente e dá uma amassadinha aqui, que é pra colar um tecidinho no outro, né? Porque mesmo que a trama não é muito boa, mesmo assim elas são duplas. Eu vou utilizar o marrom pra sombra. Eu vou escurecer esse cabelinho. Vou pegar apenas o cantinho do pincel e vou escurecer aqui, próximo à orelhinha, tá? Aqui no pezinho. E eu vou fazendo assim, ó. Vou jogando para cima. Aqui, ó, o cabelinho dele, o centro, eu quero que os pelinhos do meu neném saia aqui, ó. Um risco dele, os cabelinhos dele tá saindo aqui. Então, aqui é o centro da cabeça dele. Então, o que que eu vou vir fazer? Eu vou aplicar aqui o marrom nessa parte, tá? Que eu quero que fique mais escuro, que é o topinho da cabeça dele aqui. Como eu mencionei aqui, você trabalha com mais cautela, né? Porque é na trama, não tem como você trabalhar aqui numa grande velocidade. Trabalha com a tinta, né, mais molinha, tá? Para que possa facilitar. E aqui, ó, eu vou fazendo assim, ó. Você pode pegar a tinta de lado e vir trabalhando com o pincel de lado, com a mão bem levinha, ó, fazendo isso aqui, ó.
o cabelo tá nesse sentido e aqui ele faz esse sentido, então eu venho fazendo esse sentido, tá? E aqui reto, tá, ó. Aqui, da mesma forma, vou pegar a tinta apenas um lado do pincel, olha, não sai nada, a tinta só tá apenas um lado. Com o pincel em pé, eu vou pegando aqui, ó, e vou jogando pra cima. Tá vendo? Olha. Posso dar um pouquinho, uma marcadinha melhor, com o marrom. Tá? Posso marcar um pouco mais, se eu quiser, ó, uma cor marrom. E eu vou fazendo o mesmo formato, ó, o formato da cabeça tá aqui, aqui. Aqui é reto, ó. E aqui eu venho fazendo esse movimento, tá? Como eu mencionei, aqui não dá para trabalhar assim, da mesma forma que se trabalha aqui no tecido. Mas dá para pintar, fica uma pintura muito bonita, só a textura é diferente, porque a textura daqui é mais assim, né? Tem esses espelhinhos, né? Então, ele não vai ficar lisinho, aquela pintura lisinha. Dá para pintar o olhinho aqui na trama? Também dá, tá? Até mesmo de bebezinhos. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse pincel 421, esse aqui é o número 4, né? E com o rústico, eu vou vir aqui, fazendo aqui, escurecendo um pouco mais. Vou trabalhar com a tinta apenas um lado do pincel. Aonde eu passei a cor marrom, eu vou trabalhando. Porém, esse pincel aqui, ele vai fazer um trabalho de acabamento. Dá para fazer com outro? Ah, você poderia fazer com aquele ali, né? O mesmo pincel que utiliza para preenchimento, fazer essa segunda sombra e depois vir com o pincel filete. Agora aqui, ó, a tinta tá molinha, tá, pessoal? Essa tinta aqui. Eu venho aqui, ó, daqui para fora e vou fazendo, né, aqui os pelinhos mais fininhos. Eu joguei para fora, né? Agora eu venho já puxando para dentro, ó, o cabelo, ó. Aqui, da mesma forma, onde eu joguei o marrom, eu venho com esse terra queimado ou rústico. Esse aqui, no caso, que é o rústico, gente. Mas pode ser terra queimada. Caso você não tenha, você pode pegar o marrom e misturar com uma pintadinha de preto. Fazer uma misturinha, você vai chegar em um tom aí parecido, tá? Vai fazer o mesmo efeito. E eu venho aqui, ó, fazendo respeitando da mesma forma, ó, esse cabelo tá vindo aqui, ó, eu vou vir fazendo assim. Aqui, a cabeça, ela vem pra cá, então o fio vai vir nesse aqui, nesse movimento desse lado. Aqui é retinho. E aqui você vai vir assim, ó, fazendo as pontinhas. Você pode vir, como eu mencionei, pode vir com pincel filete. E depois eu vou trabalhar com pincel filete, mas esse aqui é uma das etapas do cabelo. Posso. Porque aqui, gente, ó, tem que terminar fininha essa ponta, daqui pra fora e daqui pra dentro. Você consegue fazer isso daí. Bem,
Eu vou deixar esse cabelinho aqui secando, tá? Porque depois eu vou vir aí, né, com o acabamento final. Agora, eu vou pegar aqui, aproveitar que, né, que eu estou com o jatobá aberto, já o pincel filete, e já vou vir fazendo aqui, ó, a parte aqui da orelha, tá? Só reforçando. Aqui a parte do olhinho. E vou fazer o contorno, pessoal, é só isso. Aqui a parte do narizinho, ó, vou colocar só um pinguinho aqui, tá? Ó. Só um pinguinho, olha. Posso vir aqui, ó, fazer um jeitinho assim do nariz, ó. Nariz enrebitado. Se você quiser já fazer os fios dos cabelos do bebezinho, você pode fazer com o próprio marrom mesmo, ó. Tá? Bem, eu vou aproveitar e já vou contornar aqui o pezinho. Só o contorno, ó, com jatobá e pincel filete. Nada demais. O pincel tá ruim, né? Você sabe como é o pincel ruim, né? Pontinha torta, aí o trem fica tudo torto. Eu vou passar agora pra parte da blusinha, tá? Tampar minhas tintas aqui. Vou fazer minha blusinha, eu vou pegar essa brochinha aqui, tá? É o 462000, 3 zeros. E vou preencher essa blusinha aqui todo com branco, tá? Ela já está diluída, esse branco. Acabei de diluir. Ó, porque eu quero uma pintura um pouco mais leve. Aí coloquei um pouquinho aqui do branco metálico. Não é muito não, tá? Não vai fazer muita diferença, não. Ó, com a brochinha, o processo é bem mais rápido, porque a brocha, ela tem o papel fundamental de espalhar, né, a tinta de forma uniforme. Agora, eu vou vir fazendo aqui o contorno. Vou contornar com cinza lunar. Com a tinta apenas um lado do pincel, eu vou fazer o contorno. A tinta está voltada para o lado de fora. Tá? Aqui nessa parte dentro aqui, ó, eu vou escurecer, jogar aqui um pouco mais. E é só o contorno. Aonde houver risco, né, você venha com esse contorno, tá? Depois a gente vai aí dar o acabamento final. Esse pincel tá grande. Esse pincel aqui, ó, esse aqui é o 2. Vou fazer aqui. Um desenho muito pequeno para trabalhar com aquilo ali. Fiz todo o meu contorno, né? Já vem logo em seguida, já, ó, mesclando a cor, para misturar com esse branco, tá? Observa que eu coloquei, né, e pouquinho cinza lunar, somente só para, né, fazer o contorno. Posso vir aqui, ó, escurecendo aqui ao contrário, né, essa parte de baixo. Você vê que
ficou escuro, e você pode vir com branco também. Nos lugares que você verificar que precisa de mais cinza, você coloca. Sempre trabalho com pouca tinta, porque se você coloca muito, né, fica difícil para tirar, mas se você coloca pouco, tem como resolver. Não que esteja perdido, nada está perdido. E simplesmente eu misturo, ó, nada demais. Com a tinta bem diluída, ela vai mesclar super bem. Agora eu vou usar aqui o azul Caribe, mas você pode usar aí o azul inverno, tá? Outro tipo de azul que você queira, tá? Eu vou trabalhar com lista nessa camiseta, tá? Aí, o que que eu fiz aqui? Como que eu vou fazer essas listras, né? Eu vou utilizar essa cor azul Caribe e eu peguei aqui um pouco de branco metálico. Você pode estar trabalhando com clareador. Vou colocar um pouco de água. Eu ia fazer com clareador, mas como o clareador não está aqui perto de mim, eu não vou lá, tá? Aí eu vou trabalhar aqui com esse aqui mesmo. E vou deixar a minha tinta assim, ó, mais fluida, né? Para que eu consiga fazer, né, listas, né, clarinhas. Aí, eu venho aqui, ó, esse pincel aqui é o pincel, acredito que seja o 0, da Condor, da referência 421. E eu vou pegar a tinta aqui, ó, do lado que está para cima ou para baixo, independente, você vai vir fazendo lista da largura do pincel. Ó, verifica que eu trabalho com esse movimento, não trabalho reto, tá? Para que possa dar movimento aí, ó. Aqui eu trabalho o contrário, olha. Você verifica que essa mistura aqui, ela deixa a minha pintura, né, aí, ó, transparente, tá vendo? Aqui na outra manga eu vou fazer a mesma coisa. Gente, eu não vou cortar esse vídeo, vou deixar ele dessa forma. Aqui, ó, tá perto da gola, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu pego a tinta apenas do lado do pincel e vou colocar só, né, um pedacinho da lista. Agora, o que que eu devo fazer? A parte da manga, ela não faz parte da camisa. Como assim? Quando você vai cortar um tecido para fazer uma camisa, você corta a camisa no sentido do fio, né? Então, para me cortar a camisa na manga no sentido do fio, ela vai ficar com a lista nessa posição. Então, aqui vai ser o contrário. Vou trabalhar com listas assim. Aí, eu venho aqui, ó. Seguindo a mesma distância de lista que se encontra nas mangas, eu vou fazendo aqui também. A distância é a mesma. Só o sentido da lista que muda. Olha, como aqui tem essas dobraduras, né? Que é aquela parte que fica, né, fazendo prego quando a gente coloca uma camisa por dentro da roupa. Então, eu vou seguir o mesmo movimento aqui, tá? Ó, pra dar que movimenta a peça. E eu vou fazer uma outra lista com a cor jatobá. Vou fazer a mesma coisa, porém, a cor diferente. A única coisa que eu vou fazer é que eu vou diluir um pouco esse jatobá, né? Porque eu quero aí que o pincel corre, né? Porque se ele ficar grosso assim, eu vou colocar água mesmo, tá, pessoal? Eu não vou colocar o branco metálico, não. Mas se você quiser colocar aí o clareador e um pouquinho de água, ele vai ficar assim, aquele tom como esse aqui, né? Um pouco transparente. Pego a tinta apenas do lado do pincel, olha, e venho aqui, ó. Entre o meio de uma lista e outra, eu faço essa lista mais fininha. Bem aqui, ó, quase não dá pra ver. Então, toma cuidado nessa hora aqui. E aqui embaixo, ó, um pedacinho aqui.
faça o movimento que se encontra aqui na roupa, ó. Tá vendo, ó? Um movimento assim meio arredondado, né? Aqui, bem acima, ó, tem uma lista meio que escondidinha aqui, bem pouquinho, tá vendo? Porque vai entrar por debaixo da gola, né? Aí do colarinho da camisa, então não vai dar pra ver, né, o restante da estampa da roupa. Aqui da mesma forma, olha, eu venho aqui, ó. Por que que eu diluo um pouco a tinta? Porque fica melhor, né, de correr no pincel. Ó, eu venho aqui e vou fazendo a lista, ó. No movimento que se encontra, aqui eu faço retinho, ó. Tá vendo, ó? Faço um pouco retinho, não muito, não. E aqui eu faço meio arredondado, ó. E aqui, o sentido da lista anterior. Bem aqui, ó, tem um pedacinho da lista que vai ficar aqui, só um pouquinho, tá vendo? Para dar forma aqui para a camisetinha do bebê, né? Eu vou utilizar o cinza chumbo, tá? Para fazer aí esse contorno. Mas se você quiser utilizar o sépia, você pode utilizar. Se você quiser utilizar nessa cor e você não tem, você pode fazer a mistura de cinza com um pintadinha de preto. Você vai dar um cinza assim, nesse mais ou menos parecido com esse. Não precisa ser igual. Eu vou vir com pincel filete e vou vir fazendo contorno. Aonde eu contornei com pincel grande antes, eu venho fazendo com pincel filete. Aqui, pessoal, eu venho fazendo assim, ó, pontinhos, imitando, isso aqui que é a costura, a emenda da manga com a parte do corpo. Aqui é o colarinho, né? Escurece um pouquinho essa parte aqui, com o próprio filete mesmo. Essa tinta aqui, ela é nova, então ela tá bem fluida, não tá dura. Quando a tinta ela vem da fábrica, que você comprou novinha, ela já tá no ponto de uso. Só que à medida que você vai usando ela, você vai abrindo, ela vai recebendo ar, né? Que você abre, então ela já vai mudando a textura, né? Ela já não vai ficar fluida, né? Não fica aquela tinta assim, né? Molinha para trabalhar, ela já vai ficando mais ressecada. Essas coisas a gente só aprende com o tempo, a gente não aprende do dia para noite, tá? E aqui é a mesma coisa, gente, ó. Eu vou trabalhando com o contorno que eu fiz primeiro. O certo era fazer contorno, né, da camiseta aqui, depois de ter feito a calça. Mas olha, para você ter noção como que fica. Agora, para pintar a calça, eu vou utilizar um azul soft. Mas se você tiver azul bebê, você utiliza. Como eu não tenho, eu vou usar o que eu tenho. Vou mostrar para você que você tem que trabalhar com o que você tem. Eu vou vir aqui e vou preencher essa parte aqui, ó. A tinta não tá molinha, então eu vou amolecer ela. Tá grossa ainda. Trabalhar com tinta grossa em pintura em fralda é a treva, gente. Bem, diluída a minha tinta, vou pegar essa brocha, mudei de pincel, porque com a pincel ia ser, né, demorar demais. Então, eu vou vir aqui e vou passar nessas partes aqui, ó. Não vou passar em todas as partes, vou passar somente assim, ó. Eu passei, esfumei, agora eu venho com o azul caribe novamente. Nessa parte aqui, aonde
Eu não coloquei esse azul mais claro. Eu vim aqui preenchendo, apesar que o espaço é muito pequeno para trabalhar com a brocha, mas a brocha ajuda muito na questão do processo de aceleramento. Mas nessa parte que fica meio próximo assim aos bichinhos, fica um pouco difícil trabalhar. Eu vou limpar minha brocha e vou mesclar aqui. Vou vir com o pincel pequenininho aqui e vou preencher aqui, ó. Você vai estudando. Se você vê que o pincel não vai dar para passar naquele lugar e que vai manchar o outro lugar, você troca de pincel. Se aquele pincel continua não sendo útil para você e não vai dar certo, troca de pincel. Se você tem pouco pincel, então trabalhe com os pincéis menores. O pincel menor ele vai conseguir aí abranger todo o seu serviço, sem precisar essa troca de pincel, tá? Eu vou aqui, próximo gatinho, né? Eu vou passar aqui. Vamos definindo um pouco mais os pontos de luz, assim, que eu preciso. As partes que ficou sem passar tinta, eu venho preenchendo com azul, esse azul caribe aqui. Já vou misturando. Bom, eu vou escurecer essa calça com o azul petróleo. Como eu não tenho, eu vou fazer, tá? Vou pegar o azul marinho com a isca de preto e vou fazer. Bem, eu fiz uma misturinha aqui do azul marinho com preto, né? E elaborei a cor azul petróleo, porque como eu mencionei, eu não tenho. Então, eu vou vir aqui com esse pincel pequeno, você utiliza qualquer pincel pequeno, tá? Qual pincel serve para pintar? Aquele que você tem hábito de usar. E vou vir, né, aqui, ó, escurecendo aonde eu tinha colocado, né, o azul Caribe. Eu fiz muita tinta, gente, mas não vai usar muito, não. Tá? Eu vou escurecer aqui próximo, tem que ser um pincel pequeno, porque, como eu falei, eu tinha que ter feito esse contorno aqui, depois da calça feita, né? Mas é devagarzinho, não dá problema, não. Aí tá. Perto do gatinho. Aqui embaixo. Fiz isso. Eu vou fazer o que agora? Eu vou mesclar. Você pega o seu pincel amarelo aí e mescla. Mesclei aqui tudo, né? Ó, você pode ver que ficou uma parte aí meio que dividindo aqui, né? Fazendo aí a divisória das dobrinhas da roupa. Agora eu vou vir aqui com o pincel filete e essa cor eu vou vir fazendo o contorno. Parece que é algo muito demorado, pessoal, mas não é, não. Porque enquanto eu deixo secar um lugar, eu vou fazendo outra coisa. Então, quando aquela parte ali eu termino de fazer, a outra parte já tá praticamente seca, eu já posso vir trabalhando as outras sombras, né? Aí eu vou trabalhar o que? A costura.
Por que que a tinta tem que estar bem molinha? Para que você consiga fazer isso, ó. Aqui tem costura, né? A emenda da parte traseira da calça com a parte da frente tem um recorte, né? Então, isso aqui faz toda a diferença na roupa, ó. Eu posso vir fazendo a costura aqui embaixo, tá? Vou fazer tipo um contorno aqui, por baixo dessas dobras da roupa aqui. Vai ficar tipo uma sombra. Terminei de fazer a calça, né? Agora eu vou terminar de fazer o olhinho. Eu vou vir aqui com a cor branco e a cor preto. E vou fazer o olhinho. Vou vir aqui, ó, colocar aqui. Como fosse um triângulo contrário, olha. Tá? E aqui eu venho com preto fazendo isso. Com a sujeirinha que se encontra no seu pincel, você já vem aqui, ó, fazendo os cílios, ó. Tá vendo? Eu posso vir ajeitando aqui, ó, a parte do olho, tá? Venho trabalhando aqui. Eu vou passar uma sujeirinha aqui, tá? Eu não vou fazer uma coisa muito marcada, não. Tem olhinho que a gente trabalha um pouco mais marcado, e aqui eu venho aqui com um pinguinho aqui, ó. Fazer uma coisa bem simplesinha que você consiga fazer, tá? Aqui o cabelo, ó, você pode ver que enquanto eu fazia os outros, né, o restante da pintura, o meu cabelo já, ó, já secou, tá vendo? Eu não preciso parar uma etapa, largar lá e voltar, causa aquela impressão que o desenho é muito longo, né? Mas ele não é. Aí eu venho aqui, ó, com esse, né, rústico ou terra queimada, eu venho fazendo aqui agora, ó, os pelinhos aqui, ó, na central da cabeça, né? Aqui. E eu vou definindo aqui alguns fios soltos, ó. Se você vai jogar pra cima, você pega daqui pra lá, ó. Mas se você quer fiozinho pra cá, você pega da metade para cá, terminando assim. A tinta não tá muito diluída não, aí ela fica, não corre bem no pincel. Deixa eu diluir ela. Molhar aqui, ó, no próprio pincel mesmo. Vou limpar o pincel porque ele fica sobrecarregado de tinta. Eu vim fazendo isso aqui, pessoal. Não é uma coisa assim difícil de fazer, não. Aqui, ó, eu posso fortalecer aqui, contornando aqui ao redor da orelha e subindo os fios, ó. Sempre no sentido da cabeça, ó. A cabeça vem em formato aqui, né, ó. Ó. E aqui é retinho. Aqui é arredondado, tá? Vou marcar um pouco mais essa parte de baixo, tá? E vem, olha,
fazendo risquinho. Não é para tampar a cor que está de baixo, pessoal. Faça risquinho aqui em cima, mas é bem leve. E aqui eu faço uns fios soltos aqui, ó. Posso reforçar essa sobrancelha. Eu posso jogar uma luz aqui, né, com esse mostarda aqui, o branco. Se você tiver em mãos aí a cor areia, você pode vir fazendo o amarelo pele. Eu fiz uma misturinha aqui desse mostarda aqui com o branco. E eu vou jogar uma luzinha aqui, no mesmo sentido dos fios que eu havia feito. Só que aqui nessa parte só do centro. Isso aqui dá volume, tá? Ó, aqui é retinho, eu trabalho retinho, tá? Aqui é arredondado a cabeça e aqui é arredondado. E eu vou fazer sempre no sentido da cabeça, tá? Qualquer cabelo que você vai fazer, você deve fazer dessa forma, no sentido que é a cabeça. No sentido que tá o fio, né? E a cabeça é arredondada, então você vai ter que trabalhar, né? Respeitando aí a anatomia da cabeça. Agora, para finalizar, eu vou vir e vou fazer a bochecha do bebezinho. Eu vou utilizar aqui o rosé, mas pode ser o rosa chá. Com um pouquinho aqui, ó, uma isca apenas. Eu vou vir aqui, ó. E vou fazer aqui esse formato. É coisinha mínima, porque, né? Ó. Um formato assim, ó, de meia lua, aí você vai subindo. Eu vou vir aqui, ó, com um pouquinho de branco aqui no centro. E uma sujeirinha de branco aqui abaixo do olho. Aqui eu vou abrir, né, formando assim, se forma arredondada, né? Aí depois eu pingo um peguinho aqui no meio, que é para dar volume mais aí a bochecha. Dou uma abridinha. Caso você queira aprofundar um pouco mais, assim, escurecer um pouco mais aqui, né, a bochecha, eu coloco um pouco mais aqui desse rosé, tá bom? Bem, agora para fazer o gatinho, eu vou utilizar aqui, né, de base, né, que no caso é a primeira cor que eu vou utilizar de fundo, né? Eu vou utilizar a cor branca, tá? Essa tinta, ela está bem, assim, diluída, tá? Então, eu vou vir aqui e vou preencher primeiro essa parte. Vou deixar o rostinho por último. Vou preencher com branco. Essa tinta não está uma tinta grossa, então ela não vai tampar aí as divisórias. Vou passar apenas um pouquinho. Agora, depois que eu passei aqui, né, o branco, eu venho aqui com a cor cinza lunar. Um pincel pequeno. Pega um pincel que você tenha pequenininho, esse aqui já tá bem gasto, né? E eu vou colocar assim aos poucos, né? Só no cantinho do pincel, essa cor aqui, tá? Vou fazendo aí as divisórias. Ó, pode ver que eu estou utilizando um restinho no meu dedo aqui, que eu tirei. Ó, pego assim, ó, tiro o excesso, aí eu venho só, bem aqui, ó, tem um pedacinho da outra parte da patinha, bem no cantinho aqui, ó. Tá? Que assim, tem a divisória aqui do pezinho, né? Eu vou adicionar um pouco mais de branco para que eu possa definir um pouco mais aqui, né? Aqui eu tenho a patinha, né?
os pezinhos do gatinho. Vou definir um pouco melhor aqui. É algo muito rápido, pessoal. Ó. Aqui, essa patinha aqui, eu vou definir um pouco melhor. Esse gatinho, ele não vai ficar muito escuro, então, por isso que eu utilizei o branco aqui na base, tá? Agora, eu vou partir para a parte do rostinho, né? Vou pegar um pincel um pouquinho maior, esse aqui é o número 6, lixado, já tá bem gasto, tá? Do cabo amarelo Condor. E eu vou vir aqui, ó, próximo à focinha dele aqui, o focinho, e vou adicionar aqui o branco. Aqui eu vou adicionar um pouco de branco também aqui. Olha. Aqui assim também, ó. Próxima aqui a área dos olhos, eu não vou adicionar o branco. Porque eu quero fazer aqui a margem de profundidade aqui do narizinho. Eu passei um pouquinho aqui após o risco, mas não tem perigo. Eu vou vir aqui, vou passar aqui o branco nas orelhinhas, dentro também. Já vou vir aqui em seguida com a cor rosé, você pode vir com rosa chá, pode vir com rosa bebê, o rosa que você tem aí disponível. E vou vir aqui com um pouquinho apenas e vou colocar aqui dentro da cavidade da orelhinha aqui do gatinho. Só um toque, pessoal, porque essa cor é um pouco mais escura, né? Então, somente para dar esse toque especial aí. Que eu posso colocar aqui, se eu quiser, ó, um pouquinho de rosa, mas depois eu vou vir com a cor cinza, isso vai cobrir. Porque eu não quero que ele fique rosa, né? Ó, vou colocar minha sujeirinha aqui, que sobrou no pincel. Não vai haver interferência. E vou dar continuidade aqui com minha cor cinza. Eu venho aqui, ó, e faço o contorno dos olhos. Pouquíssima coisa, olha. Aqui assim, ó, próximo à patinha e o focinho, eu vou passar um pouquinho de cinza, para quê? Para que haja a separação, tá? Aqui eu vou jogando assim, olha, para cima. E esse aqui eu jogo para baixo. Pega um pouco de tinta, sempre tiro o excesso. Eu tiro o excesso no dedo mesmo, que é mais rápido. Olha, sempre eu vou aqui, ó, no meu dedinho aqui, vou pegando um pouco mais. Se você ver que precisa um pouco mais de branco, você coloca, tá? E sempre trabalhar os pelos, olha, no sentido, né, que é o rostinho. Ó, aqui é para baixo, né? Aqui eu posso jogar, ó, assim, né, ó. Tudo com esse pincel aqui, tá, pessoal? Ó, aqui, ó, também, ó, tá vendo? Mesmo jeito que eu fiz desse lado, eu fiz desse aqui também, jogando para baixo. Aqui, ó, eu posso vir, ó, jogando para cima. Aqui no corpinho também eu posso vir aqui, ó, também já fazendo aqui com cinza. Vou lavar meu pincel. Enquanto a minha tinta ainda está úmida, eu vou vir aqui com um restinho de branco e vou fazendo aqui, ó, os pontos de luz. Jogo um pouquinho de luz aqui dentro da orelhinha. Bom, sempre trabalhando com o pincel de ladinho assim, ó, para formar tipo uns risquinhos. Mas não faça muita força, tá? É só pra, ó, eu jogo assim, ó, de leve, olha.
E agora eu quero tirar um pouco essa divisória que eu fiz aqui, né? Vendo? Posso vir aqui, ó, com cinza de novo, ó. Né? Assim, ó, fazendo profundidade aqui ao redor. Mas logo em seguida eu já venho, olha, jogando, né, para cima. Aqui você trabalha desse sentido, aqui você trabalha nesse sentido assim, e aqui nesse sentido assim, tá? E vou trabalhando, ó. E aí vai surgindo aí o rostinho, né, do gatinho. Essa é a forma que eu faço, tá? Depois de ter completado essa etapa, né, eu vou vir aqui preencher os olhos. Esse aqui é o pincel 0, tá? Eu posso vir assim, ó, fazendo dessa forma, talvez seja mais fácil para você compreender. Olha, eu coloco o pincel aqui, o cabo, né? E venho fazendo assim, esse movimento, até que o tecido absorva. Eu posso tirar um pouco do excesso, assim, ó. Agora eu venho aqui com uma cor, olha, azul caribe. Você pode usar o azul inverno, né? Pode usar azul celeste, pode usar o cinza lunar também, tá? Você pode usar o azul que você tem aí. Eu vou utilizar essa cor e vou colocar o gatinho olhando para o menino nessa direção. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pincel aqui, esse cabo pincel com a tinta, e vou fazer uma bolinha um pouco menor do que eu fiz no branco. Ela tá com o olhar para lá, então eu tenho que colocar, né, essa parte aqui dos olhos, né, voltado para lá. Se ficar muito grande, retira um pouco com a unha, assim, né, ficou muito grande, você percebeu que não ficou, né, um tamanho ideal, porque o gatinho não pode ter o olho muito grande, né? Eu vou vir aqui, com pincel 0, né, filete, e vou vir ajeitando aqui, pessoal, ó. Eu sempre faço esse processo. Eu aprendi a pintar assim, né, então tô passando para você a forma que eu aprendi, que eu sei fazer. Eu sempre ajeito, tá? Observo para ver se o tamanho está correto. Se eu verifico que ainda está grande, enquanto a tinta está úmida, eu venho ajeitando, ó, tirando assim, ó. Eu vou vir aqui com a cor preto, olha aqui, ó, eu venho e contorno. Faço com cuidado, tá? Aqui em cima, nessa parte de cima, eu vou escurecer um pouco mais. Ó. E vou mesclando assim com o próprio pincel filete, olha, pro lado de fora, ó. Ó, fazer um redondinho. Então, pessoal, eu coloquei aqui, né, fiz aqui a íris do gatinho aqui. Aqui eu reforcei, né. Eu passei aqui um pouco mais de preto. Aí eu venho aqui, ó, e esfumaço aqui, nesse sentido aqui. Aí, eu vou colocar o brilho, né, pra lá, olhando lá. Vou fazer o nariz, o rosé, e o pincel filete. Posso descer aqui, descer a boquinha, não tem perigo. Agora eu venho com um pouquinho de preto aqui. E com pincel sujo mesmo, tá? Do rosé. Eu já passo aqui, ó.
Não pode ter medo das cores. Dou uma misturadinha aqui, ó, pra me formar. Vou fazer aqui tipo um queixinho do gato aqui embaixo. Vem aqui com pinguinho, gente, é coisinha de nada, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Posso fazer ele com a carinha mais assim, alegre, é só eu arredondar um pouco essa parte aqui. Se você verificar que aí no seu processo não está bom, procure arrumar enquanto ainda está úmido, olha, né? Eu verifiquei aqui que não ficou muito legal, aí eu vou ajeitando assim, tá? Ó, aqui eu vou vir aqui com o pincel zero, ó. Ó, tira excesso, com pincel em pé você trabalha. Ó, vou aumentar aqui os pelinhos, olha. Agora eu vou vir aqui com meu cinza chumbo e vou fazer o que agora? Vou por trás. E aqui, ó, como eu falei, esse aqui desce para cá e esse aqui sobe para cima. Esse aqui assim. Eu não gosto de deixar essa tinta marcada assim, né? O pincel, ele define assim, ele deixa a tinta no lugar. Então, eu venho aqui antes de secar e venho assim, meio que, né, tirando um pouco essa marcação. A intenção não é que ela fica marcada. Ó, tem que ser muito rápido, porque, ó, seca muito rápido. Pessoal, assim ficou o desenho de hoje, tá? Espero ter te ajudado. Essa é uma maneira simples de se pintar, né? Simplifiquei bem o desenho. Fica super bonito e delicado. Você pode estar jogando ao redor aqui, né? Para combinar aí. Pode jogar assim, vamos supor, você pega essa aqui é uma lapiseira velha, olha, não funciona mais, né? Então, eu uso essa parte aqui, essa circunferência, e eu faço o quê? Eu vejo a cor que está predominando aqui, ou a cor que eu desejo trabalhar. Vamos supor, o azul caribe, acredito que eu vou trabalhar com ele, né? Para fazer o acabamento na fralda e colocar o nome do bebê. Então, eu vou vir aqui pegar a tinta, esse azul aqui, e vou, né, tirar um pouco dele assim, ó. E eu venho aqui, ó, e trabalho com carimbinho, ó. Ó, vai formar um círculozinho. Claro que aqui tem muita tinta, vai vir muita tinta carregada aqui. Então, você pode colocar aqui e tirar o excesso. Vamos supor aqui numa tampinha, não tira no pano. Olha, aí você vai testando. Olha, agora já ficou bom, porque ele tirou todo o excesso. E você vem fazendo aqui, tá? Acabamento aí na sua fralda. Espero que goste. Te espero no próximo vídeo.